Como ler com o cérebro? Você já se perguntou como seu cérebro consegue ler todas as palavras, frases e conteúdos incríveis que você encontra quando abre um livro? Seria o cérebro humano uma espécie de supercomputador biológico que registra e processa e grava todas as informações que a gente lê? Where the hell did you get that idea, Hal? Dave, although you took very thorough precautions in the pod against my hearing you, I could see your lips move. E se ele de fato for um supercomputador, será que existe um mecanismo especial para atender a nossa demanda de leitura? Ou seja, e se existe esse mecanismo, como nós poderíamos usá-lo para ler com o cérebro e potencializar os nossos estudos e o nosso aprendizado para a gente conseguir passar em qualquer prova vestibular ou concurso público? E aí, será que ele consegue nos ajudar? Bom, se você achou que ler era um mero exercício de abrir um livro, olhar para as páginas e ficar com a cabeça nas nuvens, eu quero dizer que você está certo em suas conclusões. Sabe por quê? Porque a maioria dos leitores vive diariamente a frustração de ler e esquecer logo em seguida tudo aquilo que eles leram no livro. Mas hoje eu quero te mostrar que não precisa ser assim. No vídeo de hoje nós vamos embarcar numa aventura fantástica pelo mundo da leitura de livros, entendendo como nós podemos ler com o cérebro e como essa leitura com o cérebro fala de você um leitor muito mais produtivo e eficiente. E para você que não me conhece, meu nome é Renato Alves, eu sou recordista brasileiro de memorização, autor de 10 livros sobre neuroaprendizagem. E se você chegou neste vídeo é porque talvez você não esteja tão feliz com o seu padrão atual de leitura. Deixe-me dizer uma coisa. Existem pontos importantes que você precisa saber sobre a leitura com o cérebro que vai mudar a forma como você encara a sua estante de livros. E eu quero começar convidando você para uma enquete muito especial que eu estou fazendo. Escreve aqui nos comentários quantos livros você leu até agora este ano. Mas só vale você colocar livros que você realmente começou e terminou a leitura. Você já leu 5 livros este ano? 10 livros? Ou mais de 20 livros? Comenta aí, escreve também o nome do melhor livro que você já leu para deixar de indicação para o público que segue a gente aqui, combinado? Muito bem, então vamos ao nosso conteúdo. Responda, afinal de contas, quem lê um livro? São os seus olhos ou o seu cérebro? E o que essa resposta tem a ver com a melhora da sua leitura? Olha, segundo o autor desse livro aqui chamado Reading in the Brain, The New Science of How We Read, lendo com o cérebro a ciência de como nós lemos, que ainda não tem tradução para o português, a leitura de verdade, ela acontece no cérebro e ele é o verdadeiro protagonista da história. Os nossos olhos participam, mas são atores coadjuvantes que auxiliam o processo. Então eu compilei para você as principais ideias desse livro para você entender como o processo de leitura com o cérebro, tá? Ele acontece, mas de uma forma mais leve. A gente vai fazer aqui uma analogia com super-heróis, tá? Para não entrar muito em termos científicos aqui. Então, bom, para começar, nós vamos imaginar que o cérebro é uma grande cidade cheia de bairros e dentro desses bairros suas ruas e avenidas. Quando você abre um livro e começa a ler, é como se uma verdadeira Liga da Justiça trabalhasse em conjunto para decifrar cada palavra que você está enxergando aqui no livro. São eles, essa Liga da Justiça, que dá sentido à história que você está lendo. E quais são esses heróis? Quais são as suas missões em relação ao seu cérebro? Bom, em primeiro lugar, temos um cara chamado o super observador, que no cérebro a gente conhece como córtex visual. Ele tem a função de processar as informações
que você está enxergando, ou seja, as letras, as palavras e as frases. E esse herói que fica de guarda na entrada da cidade, sempre de olhos bem abertos, tá? Quando ele olha para as palavras nas páginas de um livro, ele lê as letras, ele lê as frases como se tirasse uma fotografia rápida de cada palavra e enviasse essa foto para uma equipe dedicada ao reconhecimento dessas informações. E quem é essa equipe que faz o reconhecimento? Eu vou chamá-la de mestre dos padrões. É uma área do cérebro que faz o reconhecimento visual das palavras, que fica nessa região aqui de trás do seu cérebro. Ela é especialista em reconhecer formas e padrões no texto que você está lendo. Lembra, o córtex visual, ele vai fazer a captura das palavras, letras e frases. E o mestre dos padrões, ele age como um detetive que possui uma super memória, porque ele já viveu no passado, já conhece muitas coisas e por isso ele sabe exatamente como cada uma delas se parece. É o que a gente conhece como associação. E quando aquele primeiro cara, o super observador, envia as fotos para o mestre dos padrões, ele identifica rapidinho e faz o reconhecimento. Por exemplo, estou lendo aqui a palavra chuveiro, tá? Talvez aqui você pense, tá, Renato, mas como é que o cérebro faz para transformar as palavras que estão nas páginas do livro em sons que a gente fala, que a gente pronuncia? Bom, antes de eu explicar para você esse processo cerebral, é importante você saber que ler em voz alta ou ficar repetindo mentalmente tudo aquilo que você lê é um vício de leitura. Quando você tem vícios de leitura, você acaba lendo 2 vezes ou mais o mesmo texto e isso acaba fazendo você ler tão devagar que a leitura se torna algo chato e cansativo. E achar que ler é algo ruim não é nada bom para a sua produtividade, especialmente se você é um estudante de provas, vestibulares e concursos que tem que lidar com muita informação em pouco tempo, ok? Bom, então vamos entender aqui mais a fundo esse processo de ler com o cérebro. Depois que você enxergou as palavras no livro e o seu cérebro fez o reconhecimento, chega a vez de um herói chamado transformador de sons. Esse cara, o transformador de sons, ele é equivalente às áreas temporais e parietais do nosso cérebro. Ele tem a função de converter letras em sons, facilitando a fonética. E esse super-herói é como um mágico que faz a incrível façanha de transformar as letras, tá vendo aqui, em sons, né? Naquilo que você fala, e é graças a ele que você pode ler chuveiro e saber que se pronuncia chuveiro. Essa é uma mutação incrível e tão rápida que você mal percebe isso acontecendo quando você está lendo, ok? E o próximo super-herói da leitura com o cérebro é o comandante da fala. Ele representa uma área especial do nosso cérebro chamado área de Broca, que fica aqui nessa região, e a sua função é compreender a gramática e organizar as palavras em frases que fazem sentido para nós, ou seja, ele cuida de tudo que se relaciona à fala e à compreensão das frases que você está dizendo. Pensa nele como seu professor particular de gramática. Ele ajuda você a entender como as palavras se juntam para formar as frases. Então, quando você lê "O chuveiro não esquenta", o comandante da fala ajuda você a entender que isso significa, ou seja, que você vai ter que tomar um banho frio. E a gente tem ainda um outro time de heróis importantes. Eles são tão importantes que por causa deles muita gente vai parar no médico todas as vezes que precisa ler um livro. Eu estou falando dos guardiões do foco. São as áreas do cérebro chamadas redes de atenção e controle executivo, que inclui o córtex pré-frontal e que tem a função de manter o foco e a atenção durante a leitura, controlando os movimentos dos olhos e também a nossa concentração. Eles são como policiais de trânsito da cidade, garantindo que você continue prestando atenção no livro e não se distraia
com ruídos, pessoas, notificações e outras interrupções que acontecem ao redor. São eles também que ajudam os seus olhos a seguir certinho as linhas das páginas do livro e manter a sua mente concentrada nas histórias. Bom, depois de conhecer os nossos heróis cerebrais da leitura, agora é a hora que a coisa fica mais interessante. Vamos juntar todos eles para você entender como é que é ler com o cérebro. E para começar, vamos imaginar que você está lendo um livro de ficção, um Harry Potter, por exemplo. Então, quando você está lendo um livro, o seu córtex visual lê as palavras nas páginas do livro. Uma vez detectadas essas palavras, elas são enviadas para a área do cérebro que faz o reconhecimento dessas palavras aqui. Depois, as áreas temporais e parietais faz a mágica de transformar essas palavras em sons, os sons que você conhece. Lembra? É aqui que mora a subvocalização mental. Eu vou deixar um vídeo aqui nos cards para você entender melhor este assunto e corrigir isso que é um grande problema na leitura. Depois disso, o cérebro organiza essas palavras em frases que fazem sentido enquanto a sua rede de atenção, ou como eu apresento aqui nesse livro, Cérebro com Foco e Disciplina, o seu sistema atencional mantém você ali concentrado na leitura. É assim, desse jeito, que você lê com o cérebro. Todas essas peças trabalham juntas como uma equipe para que você possa viver uma experiência agradável quando você abre um livro. E o mais incrível é que tudo isso acontece letra por letra, palavra por palavra, frase por frase, num piscar de olhos. É tão rápido que você não é capaz de perceber isso acontecendo. Agora, todas as vezes que você pega um livro, um grande exercício acontece dentro da tua cabeça. O seu cérebro ele recruta diversas partes que ajudam você a entender o mundo das palavras. É por isso que a leitura é um excelente exercício cerebral, inclusive previne doenças como Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas. Mas não adianta você ficar com os olhos nas páginas e a cabeça nas nuvens. A leitura precisa provocar em sua mente um efeito de expansão da sua memória, do seu conhecimento, do seu intelecto, da sua inteligência. E o que eu quero dizer com isso? Você precisa transferir o conteúdo do livro para a sua memória e colocar isso em prática para você poder colher os frutos de uma boa leitura. Tá me entendendo? Então, da próxima vez que você abrir um livro, lembre-se como é ler com o cérebro e lembre-se também dos super-heróis do seu cérebro e como eles podem fazer você aproveitar cada momento dessa aventura do conhecimento. E aí, você gostou de aprender a ler com o seu cérebro? Então não se esqueça de curtir este vídeo e comentar aqui qual é o seu livro favorito e também seguir o nosso perfil para mais dicas e orientações especiais sobre a leitura. Fique aqui com os próximos vídeos e nos vemos em breve.